gente fala de tarifas, vamos ouvir quem muito entende do assunto. Faltam só 4 dias, Lorival Santana, para o tarifaço de Donald Trump entrar em vigor. Fontes do governo federal avaliam que o acordo comercial anunciado entre Estados Unidos e União Europeia aumenta a pressão sobre o Brasil. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua apuração e retomasse também, Lorival, que está em Washington, veja só, tá lá nos Estados Unidos, um pouco do que você tem ouvido aí na Casa Branca, os interlocutores de Trump. O que eles dizem, Lorival, sobre as sanções às autoridades brasileiras? Boa tarde. Pois é, aqui em Washington a expectativa, a perspectiva por parte do governo americano é realmente de impor novas sanções políticas, provavelmente esta semana mesmo. E diante do acordo que foi, pelo menos, anunciado ontem, né, eu digo assim, porque ainda vai haver muitos detalhes que serão definidos, mas o acordo em linhas gerais entre Estados Unidos e União Europeia, a avaliação das delegações brasileiras aqui em Washington é de que esse acordo eleva a pressão sobre o Brasil, porque aquele quadro de os Estados Unidos estarem isolados vai se desfazendo. A União Europeia é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, é o lugar de onde os Estados Unidos mais importam produtos, e com esse acordo realmente vai deixando de ser totalmente um problema só dos Estados Unidos, embora a iniciativa, a crise tenha sido deflagrada pelo presidente Donald Trump, mas ele está conseguindo firmar acordos, firmou com o Japão, com a Indonésia, com as Filipinas, com o Vietnã e agora com a União Europeia. Então, e com a China está andando também, com a Índia está andando também, e é só com o Brasil realmente que não há ainda uma negociação efetiva. Então, isso torna a situação brasileira um pouco mais singular. E, de fato, a questão entre Estados Unidos e Brasil ela é essencialmente política. Por isso que são as tarifas mais altas, de 50%, e não para nas tarifas, essa que é a questão. Né? Tem as sanções que já foram adotadas contra os ministros do STF que votaram a favor das punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e as Big Techs, e novas sanções devem ser adotadas essa semana, já no sentido de talvez congelar os bens, os eventuais bens que eles possuam aqui nos Estados Unidos, e também sanções secundárias no sentido de punir as empresas, instituições bancárias, por exemplo, que eventualmente tenham negócios com esses ministros. E também uma novidade, provavelmente essa semana também, é esse que está no cardápio da Casa Branca, é diretamente da Casa Branca que está saindo isso, embora a execução seja do secretário Marco Rubio, secretário de Estado, adotar sanções de vistos contra o entorno do presidente Lula. O presidente Lula, a primeira-dama Janja e o vice-presidente Geraldo Alckmin devem ser poupados, mas figuras de alto escalão do Palácio do Planalto deverão ser atingidas. Importante informação do Lorival Santana, a possibilidade em estudo, então, de sanções para cargos altos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, a primeira-dama e o vice-presidente seriam poupados, mas ministros de Estado que não poderiam mais viajar aos Estados Unidos. Lorival, conta pra gente, você que está diretamente da capital dos Estados Unidos, como tem sido o clima aí em relação à embaixadora, a Maria Luísa Viotti? Ela se reuniu com os senadores, mas há uma possibilidade, por exemplo, de simplesmente os Estados Unidos não quererem mais uma representação diplomática por aí e ela retornar ao Brasil? Exato. O que os Estados Unidos ou o que o governo Trump planeja é que haja uma escalada, como tem havido, à medida em que o Brasil vai respondendo às sanções adotadas pelos Estados Unidos. O governo Trump já tem o próximo passo a adotar e culminaria, depois dessas etapas que eu mencionei, na retirada das credenciais da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro, que não tem tido nenhum diálogo com o Departamento de Estado. Ela tentou, mas não foi, segundo a minha apuração, não foi atendida pelo Departamento de Estado, assim como integrantes do governo brasileiro, com exceção do vice-presidente Geraldo Alckmin, que conseguiu falar na semana passada com o secretário de Comércio Howard Lutnick. Os outros não têm conseguido falar. Eu tenho uma apuração também a respeito da Embraer, né, nossa grande empresa de tecnologia, de aviação, que é uma grande exportadora para os Estados Unidos. E não só importadora, tem 2 fábricas na Flórida, tem também 5 postos de manutenção, serviços de manutenção. E a aviação regional americana é francamente dependente da Embraer hoje em dia. Então, como que fica a situação da Embraer, que vendeu 60 aviões
no ano passado e mais 80 este ano para diferentes companhias aéreas. Não há ainda nenhum sinal por parte do governo americano de colocar uma exceção para a Embraer, embora ela nem tenha concorrente hoje em dia, depois da falência da Bombardier, que foi adquirida pela Airbus. As companhias aéreas americanas precisariam adotar aviões maiores da Boeing americana, que são mais caros, exigem mais passageiros. Então a Embraer está com a esperança de que, vamos dizer assim, o bom senso prevaleça. A Embraer argumenta perante o governo americano que, além de gerar 2.500 empregos diretos aqui nos Estados Unidos, gera outros 10.000 empregos indiretos, porque usa os motores da GE, componentes aviônicas americanos. Obrigada, Lorival Santana. Que bom tê-lo aqui conosco no Bastidores CNN. Lorival trazendo não só uma análise aprofundada sobre essa crise com os Estados Unidos, mas também notícia na veia, a informação de que ministros do primeiro escalão do governo Lula podem sim ser atingidos pelas sanções de Donald Trump. Contamos contigo, Lorival, espaço sempre aberto. Obrigada.